Olá pessoal da Shop TV, eu sou Márcio Reis, ao meu lado Dr. Rodolfo, somos da MR Advogados Associados e hoje estamos aqui no quadro Na Lei para falar para vocês de uma coisa muito interessante, BPC. Benefício de prestação continuada, Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício que uns falam que é amparo social, justamente porque ele é destinado à assistência social, mas é um benefício muito utilizado, por pessoas acima de 65, por pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, principalmente as pessoas que por algum motivo na vida ficaram em dificuldade de se manter sozinha e com a ajuda da família. Então, é um benefício muito procurado, doutor Rodolfo? E no próprio escritório a gente tem bastante, principalmente, acredito eu, que é um benefício que, por se tratar de seguridade social, não exige a situação contributiva, não é isso? Olá a todos, programa Na Lei, pela Shop TV, um prazer mais uma vez estar com vocês. É o único benefício, Márcio, doutor Márcio, que realmente não precisa de contribuição. No caso, um idoso ou deficiente, ele precisa de dois requisitos, ou ser idoso e deficiente, e a renda, ser uma renda familiar, no caso é todo o núcleo familiar, os critérios da legislação falam em 1/4 do salário mínimo, daqui a pouco a gente vai falar sobre per capita, per capita, o que o STF já flexibilizou um pouco, mas seriam esses requisitos. A pessoa não ter renda ou renda muito baixa e ter ou deficiência ou ser idoso. Então a gente vê muitos casos de pessoas idosas aí, acima de 65 anos que vivem sozinhos, pessoas que muitas vezes a família abandonou, são situações que a pessoa não tem renda, vive de auxílio, de amparo ou do poder público ou de amigos, de entidades e tem a idade. Ou também quando a pessoa tem deficiência. E muitas vezes, casos de deficiência, muitas vezes as pessoas não moram sozinhas, que talvez é difícil pela deficiência, mas moram em famílias que a renda per capita é muito baixa, Então a gente tem um limitador lá de 1/4 do salário mínimo, mas o tribunal hoje flexibilizou, então dependendo de cada condição, porque às vezes alguém da família tem renda, o pai trabalha, mas aí, às vezes é o pai, a esposa, 4, 5 filhos, mora um idoso junto. Então a renda da família somada e dividida pela quantidade de pessoas é abaixo de 1/4 do salário mínimo ou muito baixa. E às vezes outras pessoas também têm problema de saúde, paga aluguel, tem medicamento, tudo isso é analisado. Medicamento de alto custo, ou não tem na rede pública, nem de alto custo, Isso, tudo isso é analisado, Mas uma coisa interessante que você falou é 1/4 do salário mínimo e renda familiar. Nesse caso, o que considera renda familiar? Renda familiar, na realidade, nesse caso, é todo mundo que mora em imóvel, todos, É a soma de todos que moram na residência. Então tem lá marido e mulher. Se os dois têm renda, vai somar a renda dos dois. Tem um idoso na casa, tem um benefício? Soma o benefício. Tem 5 crianças, então você vai somar a renda de todos com a quantidade de pessoas na casa. Então, idoso, marido e mulher, 5 filhos, são 8. Então você soma a renda de todos e divide por 8. Se essa renda por cabeça, per capita, ficar abaixo de 1/4 do salário mínimo e tem um deficiente na família ou um idoso, você já conseguiria o benefício para ele. Agora, se ultrapassar, aí tem algumas circunstâncias. Medicamento, como o doutor disse, um pagamento de um aluguel, alguma situação que exige outras despesas, que aí, ou seja, agrava a situação da família, mesmo passando um pouco da renda per capita, tem um agravamento que o juiz pode flexibilizar e conceder o benefício, não na letra fria da lei. Se fosse pela letra fria da lei, está dizendo 1/4 salário mínimo, ultrapassou, não pode. Não é bem assim, cada caso é analisado e aí sim o juiz vai deferir ou não. Então, até para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, entender essa situação de flexibilização, a justiça está dando a decisão do STF, que a letra também não pode ser exatamente no que está escrito, porque existem casos onde a situação de penúria, de necessidade, de amparo social, de assistência social, e aí engloba essa situação da Seguridade Social, tem que ser
estendida porque aquela família, aquela situação comporta um entendimento diferente. Normalmente, esses casos, não há flexibilização pelo Instituto, né, Nacional pela de Seguridade. legislação. Então, geralmente, esses casos, gente, quem nos assiste, eles são indeferidos pelo Instituto, você não passa na perícia pelos requisitos. E depois tem que procurar um advogado da confiança da família ou da pessoa, ou encaminhamento pelos órgãos públicos, e aí um advogado que conhece a legislação, que conhece o entendimento jurisprudencial, que sabe que há uma flexibilização desse requisito limitador, ele vai entrar com ação, vai provar que aquela situação merece uma extensão daquela interpretação da lei, e aí sim a justiça que vai determinar ao Instituto Nacional de Seguridade Social o pagamento daquele benefício de implantação. E recebe o atrasado, doutor? Como funciona isso? Recebe, Márcio, desde o pedido administrativo, né? Então, é uma obrigatoriedade, as pessoas têm que entender que o primeiro passo, condição que é exigido numa ação judicial é ter feito o pedido administrativo. A negativa então, do INSS. Então, você tem que fazer o pedido no INSS. Primeira coisa, eu acho que eu tenho direito ao BPC, ao amparo social, ao benefício. Tem que ir ao INSS, né, 135, ou entrar pelos canais, né, legais ou diretamente, fazer o pedido. Então você vai levar a documentação, quantas pessoas moram na família, a renda, vai um assistente social na sua casa, vai verificar quem mora lá realmente, vai somar a renda, dividir por pessoas, vai verificar se a pessoa é idosa, comprova com documento, ou se tem um problema de saúde, sistema de deficiência, também com laudos e documentos. Se o INSS negar, que normalmente ele nega, principalmente pela renda, porque o INSS passou R$1, passou de um quarto salário mínimo. Já não faz jus ao benefício. Não faz jus ao salário mínimo, não faz jus ao benefício. Então eles negam. E aí só o judiciário para passar, né, por cima dessa decisão do INSS e deferir o benefício. Porque aí você vai para a justiça e vai comprovar, não pode ser pela letra fria da lei 1/4 salário mínimo, até porque 1/4 salário mínimo hoje, estamos falando de R$350 por pessoa na casa, é muito baixo. Muitas vezes as pessoas têm problema de saúde, pagam aluguel, então malemar consegue subsistir com aluguel, com alimentação e medicação, essa renda. Sim. E aí você às vezes divide lá, passa de 1/4 salário mínimo, mas ela não tem condição nenhuma. Então o juiz pode, mesmo passando da renda, deferir ou para o idoso ou para o deficiente esse benefício. Mas tem que fazer o pedido administrativo. E aí essa data que você protocolou o pedido administrativo, vamos dizer que demore 1 ano, 2 anos para a ação sair, vai se pagar os atrasados desde esse pedido administrativo que foi negado injustamente pelo INSS. Outra coisa que eu acho que quem nos assiste é interessante, até para terminar, saber é que quando a gente fala de indeferimento do INSS, não é até as últimas instâncias administrativas. É uma negativa, mesmo que primeira, porque tem a negativa, vem lá na notícia lá, recuso o benefício, tem 30 dias para recorrer. Então não é necessário esgotar as vias administrativas. Não me recorra administrativamente, você vai ficar esperando 2 anos. Vai ficar lá 2 anos na fila e não adianta nada. Então não é isso. Procure um advogado da confiança, entre com a ação, vai discutir se você entende que a sua situação realmente necessita assistente social, se é caso de seguridade social, né? E aí, se a justiça, o juiz, os desembargadores entenderem que essa família, esse deficiente, esse idoso faz jus àquele benefício, certamente irá deferir, não é, doutor? Exatamente. Então, gente, espero que as explicações sirvam para vocês, passe para a sua família, passe para os amigos. É muito importante que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Tem muita gente por aí que nem sabe que tem direito a esse benefício de amparo social, benefício de prestação continuada, LOAS, né? Cada um chama de um jeito, mas tecnicamente é benefício de prestação continuada, LOAS, que é um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Até uma próxima oportunidade, fiquem com Deus. Grande abraço a todos.